O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Amados irmãos que rezam aqui conosco na matriz de Santa Luzia, aqueles que também nos acompanham por meio da nossa web TV e da Rádio Cidade, celebramos uma das mais bonitas solenidades da Igreja, que é a festa de Pentecostes, o envio do Espírito Santo, o ponto alto do tempo da Páscoa, em que compreendemos o cumprimento daquilo que Jesus disse, que não nos deixaria sós, mas enviaria o Espírito Santo Paráclito, aquele que nos acompanha, nos motiva e que o chamamos de dom de Deus, hóspede da alma, brisa suave, fogo abrasador, consolo, força e, acima de tudo, vento forte e impetuoso. Celebramos então o dia em que o Espírito Santo inundou de forma profunda o coração da humanidade, na festa das 7 semanas, ou também conhecida como festa de Pentecostes. Mais uma vez, nós temos duas narrativas na liturgia falando do mesmo momento, no Evangelho de João e na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Do Evangelho de João, vale a pena a gente olhar duas dimensões: o sopro e a missão. Sopro que vem como hálito de Deus, como força divina, é também a tradução daquilo que desde o início da nossa história acompanha os grandes momentos. É o ruá do Primeiro Testamento, é o pneuma do Novo Testamento, é aquele que na verdade é respiro divino, é sopro de vida. E aqui narra-nos o Evangelho que Jesus então se aproxima dos 12 e sopra sobre eles o Espírito Santo. Dá a eles um novo vigor, uma nova força, uma nova forma de viver agora para assumirem uma missão. E a grande missão do grupo dos 12, o novo povo de Deus, é sair sem medo, anunciando Jesus Cristo, pregando o Evangelho,
propondo uma vida a partir do encontro com Cristo. Vejam então que é muito forte percebermos no Evangelho que o Espírito Santo é enviado como sopro divino para a missão de saírem ao mundo, perdoar pecados, converter pessoas e convidar tantos e tantas para o seguimento de Cristo. Por isso, hoje, celebramos também o início, a manifestação da Igreja de Jesus Cristo. Foi a partir de Pentecostes que os discípulos saíram de forma destemida, cheios do Espírito Santo, para anunciar o ressuscitado. Também, na narrativa da primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos, nós vemos mais alguns elementos do que essa festa significa. Fala-nos exatamente do termo Pentecostes, que vem da expressão do penta, dos 50 dias após a Páscoa. 7 semanas após a morte e ressurreição de Cristo. No entanto, para a gente entender claramente a narrativa dos Atos dos Apóstolos, a gente precisa revisitar o Antigo Testamento. Vejam que, para compreendermos o que aconteceu, vamos lá naquilo que significava a festa de Pentecostes para o judeu. O judeu celebrava grandes festas, 7 eram festas de peregrinação, e exatamente após celebrarem 50 dias da passagem da escravidão para a liberdade, eles voltavam para Jerusalém para oferecer os primeiros frutos da colheita. Então, essa festa também era conhecida como festa da primavera, ou festa da agricultura, da colheita, festa em que o judeu ia para o templo oferecer as primícias, os primeiros frutos daquilo que ele havia produzido. Também, nesse dia, eles celebravam a memória do dia em que Moisés recebeu no Monte Sinai o Decálogo, as pedras da lei, a forma de estruturação e organização das 12 tribos de Israel. Mas o que isso tem a ver com o Pentecostes que nós celebramos? Muito, porque vejam, no dia em que Moisés, no alto do Monte Sinai, recebe o Decálogo, os 10 mandamentos, o que aconteceu? Narra-nos lá no livro do Gênesis e também do Êxodo, que a montanha do Monte Sinai estava fumegante, havia fogo e também vento forte, um vendaval, e de certa forma, ao apresentar a lei ao povo de Deus, Moisés ali sela uma aliança. Eles deveriam viver norteados por aquela lei. A narrativa de Pentecostes é muito parecida com a narrativa do dia em que Moisés recebe o Decálogo, só que agora com diferenças muito claras. O vendaval, as labaredas de fogo significam o próprio Espírito Santo, que agora inscreve a sua lei não em pedras, mas no coração humano. Por isso a gente entende que o Espírito é doador do dom, é aquele que é o amor do Pai derramado nos corações, porque essas labaredas de fogo, esse vento forte, esse sopro, na verdade, significam o dom de Deus que agora vai acompanhar o novo povo de Deus. E aí, vejam que interessante, que na narrativa nós ouvíamos no Evangelho que ele é sopro, mas ouvimos na primeira leitura que ele é vendaval, que ele é furacão. Por quê? Porque o Espírito
ele tem um movimento próprio, ele é vida. E muitas vezes, quando nós nos encontramos serenos e tranquilos, ele é brisa suave, ele sopra, ele inspira. Mas nos momentos em que a gente está desmotivado, entristecido, ele é vento forte para nos fazer agir, para nos movimentar, para nos conduzir a Deus. E por fim, um outro ponto importante da gente entender é que outro aspecto da primeira leitura é resposta à primeira leitura da vigília de Pentecostes de ontem, onde ouvimos a narrativa da Torre de Babel. A Torre de Babel foi construída pela humanidade com a intenção de chegar no céu, tirar o lugar de Deus e ocupar, ou seja, falavam uma única língua e tinham vontade de, com essa edificação, tirar o trono de Deus. A edificação caiu porque eles eram, sobretudo, sinais de anticomunicação. O interesse, a mesquinhez, a busca de ocupar o lugar de Deus fez com que eles se desentendessem e não se compreendessem, mesmo falando a mesma língua. No entanto, em Pentecostes, nós ouvimos que tinha gente de todo canto, da Síria, da Panfilha, da Capadócia, da Judéia, enfim, a primeira leitura aponta que haviam pessoas de todos os cantos do mundo. No entanto, cada um ouvia os apóstolos falarem na própria língua. Isso quer dizer que onde há amor, Deus se manifesta a ponto de compreendermos tudo aquilo que Ele tem a nos dizer. Se na Torre de Babel o desejo era subir e tirar o trono de Deus, em Pentecostes Ele desce, edifica a humanidade e mesmo falando em inúmeros dialetos ou línguas, todos eles entenderam, porque de fato a linguagem do amor nos une. Então, hoje nós temos que sair daqui alegres, motivados, envolvidos pela força do Espírito que nos movimenta, que nos traz vida nova e que está conosco como aquele que desceu ao encontro da humanidade para nos santificar, para nos encher da graça e do dom de Deus. Por isso, eu desejo que todos vivam de forma profunda o derramamento do Espírito que celebramos hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.